Bem-vindos a mais um episódio de Casa dos Monstrinhos. Comigo, Caleb. E comigo, Larissa. Desta vez teremos um experimento novo, um episódio extra, talvez alguma coisa do futuro que eu sempre gostei de fazer e eu quis inventar. O programa é nosso e eu decidi colocar ele aqui. Basicamente, ele faz o que ele quiser. A gente faz o que a gente quiser, assim, Tá certo. Hoje, né? mas eu não tenho ideia do que seja. Mas eu vou te explicar agora, meu amor. Então tá O bom. nome deste possível quadro será áudio codificado. Uau! Um nome muito, né, assim, bem criado. Mas simples, é simples. É realmente, você terá que adivinhar uma música. Puta merda, eu sou péssima nisso. Então, lembra que durante a semana eu te pedi O meu Spotify. seu Spotify, mas ele é uma bosta. Mas eu consegui pegar algumas Ai, músicas. gente, nosso casamento não vai dar certo. Gente, ela parou em 2016. Eu parei em 2016, eu trabalho. Mas assim, talvez essa música seja de lá, talvez não. Talvez seja uma música conhecida mundialmente. Eu não, eu vou, Se eu é conhecida mundialmente, eu já não conheço. mundialmente, tipo, dos anos 80, 90. Ah, daí eu É da conheço. sua época, sabe? Ah! Mas então, provavelmente eu peguei músicas desse estilo. Eu comecei pegando músicas do meu gosto, rap. Depois eu me toquei e eu falei, mas ela nunca vai Eu adivinhar nunca isso. vou adivinhar, por isso que eu pensei. Mas mais pra frente você terá que coisar, porque são músicas muito boas. E eu adoraria jogar elas pro universo, assim, que nem eu já fiz anteriormente. Depois você me passa uma playlist. Isto. Bom, vamos lá. Vou começar. No caso, eu tenho a música e criei uma história fictícia. Às vezes ela pode ser baseada em algum acontecimento real da música, dos integrantes da banda ou do cantor. Ou pode ser simplesmente uma história realmente inventada do zero, simplesmente baseada na música, no qual, em alguns momentos dessa história, haverá pedaços de letra, podem haver o próprio nome da música. Se a música for internacional, pode estar traduzido, ou eu posso tentar falar em inglês. Vai depender de como a história se Hum, construiu. Mas a maioria das vezes vai estar traduzido para o português, independente se a música é brasileira ou internacional. Porque isso caralho, dificulta um interessante, pouco. sim. Daí você vai ouvir um pedaço, uma frase e vai ficar, puta, será que essa frase é em inglês? Então, né, é uma história simples, curta, por isso que a gente quer que seja um episódio extra, no qual a monstrinha tem que adivinhar uma música a partir de alguns indícios que vão sendo dados durante as histórias. E no final eu revelo pra vocês aí a música. E espero que vocês curtam. Nossa, isso vai ser completamente diferente do que eu tinha imaginado. O que você tinha imaginado? Eu imaginei que você ia colocar alguma coisa pra eu ouvir, tipo, não você contando Aham. uma história. Eu achei que você ia colocar uma música, tanto pra mim quanto pros ouvintes ouvirem, tipo, codificado, mas, tipo, sei lá, diferente, com batidas diferentes, de trás pra frente. Sei lá. Mas seria fácil, seria qual é a música, né? É. Mas Não, eu achei pode, genial. mas Eu pode virar gostei um. muito mais da tua ideia. Não, mas pode virar outro. Já que você não gostou da ideia. Eu acabei de falar que eu achei genial a sua ideia. Não, brincadeira. Ele tem autoestima muito baixa, gente. Vamos trabalhar nisso, fazendo favor? Não, Porque brincadeira. assim, eu vou contar uma história agora antes da gente Ah, começar. Que semana passada ele ficou com muita raiva de mim porque ele perdeu 2 vezes já nos nossos quadros mentira. de adivinhar. Ele perdeu 2 vezes. Ele fala que eu roubei, mas Eu não ele. perco. Eu deixo você ganhar. Ó, que cavalheiro. Oh. E daí ele resolveu fazer uma revanche. E assim, seria um extra. A gente fez 15 minutos ali e tava muito legal. No meio da história, ele meio que deu um indício de quem seria ali o culpado, etc. Mas eu não tinha percebido. Eu tava envolta na narrativa dele. Ele simplesmente deletou o episódio inteiro e não conseguiu recuperar. Eu fiquei muito triste. Tá no episódio ruim, ninguém perdeu nada. Seguimos. Agora temos um quadro legal, bem montado. Espero que com a história que vai te envolver também. Uhum. Eu peguei duas, né? No caso aqui, eu peguei uma história, que eu acho bem montada.
e a gente vai começar agora. Podemos Puts. começar? Vamos. Beleza. Não darei título pra essa história, pra não facilitar muito, né? Uhum. Mas começando. Clack! Julian estava com 9 anos quando sua vida virou de cabeça para baixo. Era um fim de uma tarde cinzenta, típico de Londres, quando ele ouviu pela primeira vez sua mãe chorar baixinho no quarto ao lado. Dias depois, tudo ficou claro. O seu pai precisará sair de casa. Seu pai, agora cada vez mais distante, havia deixado o lar e Julian, sem saber como nomear aquele vazio no peito, começou a carregar o mundo nos ombros. Trocou os brinquedos pelo silêncio. Trocou os risos por uma tristeza miúda que ia crescendo sem pedir licença. Mas o que ninguém sabia era que alguém improvável, estava olhando por ele. Um homem próximo. Sempre teve um afeto silencioso por Julian. Talvez fosse o olhar tímido ou a maneira como o garoto sorria só com metade da boca. Quando soube da separação dos pais do garoto, sua primeira reação não foi a crítica, foi a compaixão. Então, certa noite, esse homem pegou seu caderno surrado, sentou-se ao piano e, com os olhos marejados e o coração apertado, começou a escrever. Uma música começou, com uma melodia suave, quase como um sussurro amigo dizendo: "Pega essa tristeza, garoto, e faz dela algo melhor." Na semana seguinte, este homem dirigiu-se até Weybridge, onde Julian morava com a mãe. Levava um papel dobrado no bolso e um sorriso cuidadoso no rosto. Quando chegou, a mãe do garoto o recebeu com surpresa e ternura. Julian, curioso, desceu as escadas e se aproximou como quem reconhecesse uma esperança. O homem levou o garoto ao parque. Conversaram um pouco, e ele sabia que certas dores não precisavam de perguntas, apenas uma presença. E quando se sentaram sob uma árvore, o mesmo começou a cantar. A voz saía baixa, mais firme. Uma canção sobre coragem, sobre amor, sobre permitir, sentir e seguir. "You were made to go out and get her", cantou. Era mais que uma música sobre um amor. Era uma metáfora sobre a vida, sobre enfrentar o medo, sobre abrir o coração, mesmo que tenha sido partido. Naquela noite, Julian escreveu algo em seu diário, algo que só foi revelado anos depois. "Hoje, alguém me viu e me disse que podia transformar a tristeza, que eu podia ser feliz de novo." A música em questão foi lançada oficialmente meses depois. Tornou-se um sucesso imediato, no rádio, nas praças, nos corações de milhões. Mas para o homem só havia um público que realmente importava: Julian. A canção foi a forma silenciosa e gentil que ele encontrou de dizer: "Você não está sozinha." Então, monstrinha, você está olhando o celular, eu espero que você não esteja procurando. Mas, qual é o seu chute de que música se trata? Um caso de separação, uma criança chamada Julian. Julian é o nome verdadeiro. Eu escolhi os outros nomes do pai, da mãe, deste amigo improvável. Mas essa história é baseada em algo real. Isso eu posso lhe afirmar. Além disso, qual que foi o ano de lançamento da música? Deixa eu pegar aqui pra você. Verdade, é bom te dar essas. Sim, porque senão... 1968. Ah, Bem antigo, bem antigo. Hey Jude! Acertou. Como que você adivinhou? Por causa do Julian? Por causa da frase em inglês que você falou. You were made to go out and get her. You were made to go. Viu? Por isso que eu falei que algumas coisas vão estar em inglês, outras em português. E o ano de lançamento também, 68. É mais ou menos a época ali. Do vírus. Então, os nomes que eu excluí são do Paul McCartney, né? Que teve essa compaixão com o filho do John Lennon e a mãe Cynthia, né? Que a criança estava. E Hey Jude era a forma que Paul McCartney chamava o Julian.
Então, Eu sempre achei que a Jude fosse Mulher. mulher. então, eu também, daí eu tava procurando pra fazer e apareceu essa história. Eu falei, nossa, olha que tipo, legal, né? Já pra usar como uma história real, né? Então, assim, óbvio que não foi dessa forma que aconteceu, mas é baseado numa história real, porque realmente Paul McCartney escreveu essa letra para o filho do Que John Lennon. amigaço. Muito legal, né? Ele foi lá e largou tudo por causa da Yoko. Então, e tipo assim, Porra. e deixou um filho, né? O Julian, ou Jude, então achei bem legal. Na, 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 na. E é uma história, é uma letra realmente, né? Uma letra que, tipo, até os instrumentos dela te trazem um pouco de esse ar de alegria, né? Tem uma tristeza, mas também tem algo que você buscar. Ela tem de esperança, assim. Isso. Tem até um filme que é um musical que fizeram ali com as músicas dos Beatles, que chama The Sound of the Universe. Inclusive o Bono Vox tá nesse filme, é muito legal. Uhum. E nessa parte é o cara voltando da guerra, reencontrando um amigo e tal. Então realmente tem essa parte assim da emoção, da superação, digamos assim. Sim. Então é muito legal. Mas e aí, o que você achou da história? Deu pra ter todos os seus indícios? Ou foi só essa frase? Se não fosse essa frase, você estaria perdida? Eu acho que eu estaria perdida, porque assim, eu nunca vi essa letra Parou pra prestar atenção. pra prestar atenção e nunca levei pra esse sentido também, apesar de ser uma filha do divórcio. Sim, sim. Nunca tomei por esse sentido. Eu sempre acho que eu levei mais literal em relação aos audiovisuais que eu acabei, né, assistindo e tal. Mas eu achei muito bonito, eu fiquei realmente comovida, assim, porque, poxa, você pensar que o colega de banda / amigo do seu pai foi te consolar, fez uma música pra você por causa desse momento. Por causa desse momento. Que, querendo ou não, é um momento, né, pra uma criança, qualquer idade, né, é um momento péssimo. E imagina, tipo, e é uma música que estourou, né, é uma música, assim, conhecidaça. Maravilhosa. E que foi feita pra ele, você imagina isso. Pra uma criança, que legal também, né. Ai, eu amei. Então, gente, este foi o quadro. É um quadro curtinho, de uma Faz história. outro. Mas que sempre vão ter músicas, sempre que eu gosto, tanto que eu falei que tem raps, que eu curto mais, né, a Monstrinha acaba gostando mais de rock, mas eu já fiz alguns textos com rap, então quem sabe a gente não traga mais episódios extras em meio de semana ou a qualquer momento, nunca saberemos. É isso, muito obrigado. Obrigada, gente. Voltem mais vezes e faça mais. Tchau, tchau.